Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, dependendo da hora que você nos acompanha, é uma alegria ter você acompanhando esse tempo de 40 dias intencionais aqui conosco da Igreja Batista Brasileira Central. Você que é irmão da nossa igreja, que alegria poder estar caminhando e que a gente ouça testemunhos dentro do nosso contexto local, através da tua vida, daquilo que Deus tem ministrado no teu coração, em nome de Jesus. Hoje, dia 5 dessa primeira semana, e o tema do nosso devocional de hoje é sensibilidade à flor da pele. Sensibilidade à flor da pele. Em João, ou em 1 João, seguindo ainda, 1 João capítulo 1, no verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós estamos falando nesse lugar de alcançar pessoas, de desenvolver relacionamentos intencionais com as pessoas, esses relacionamentos não podem apenas ser intencionais, mas se colocarem num lugar de superficialidade. Os nossos relacionamentos intencionais, eles precisam caminhar para um lugar de profundidade relacional que resulta num compromisso e numa transformação espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós, muitas vezes, alcançamos pessoas, podemos até chamá-las para sair, para tomar um café, compartilhamos da palavra, mas ainda num nível muito superficial. E a Bíblia nos chama a atenção, tanto aqui em 1 João, mas ao longo do Novo e do Antigo Testamento, sobre esse poder, digamos assim, dessa confissão, de confessarmos os nossos pecados. Eu não estou dizendo aqui com isso que você agora vai sair aos quatro ventos, a qualquer pessoa, confessando o seu pecado ou perguntando o pecado dos outros e pedindo, confesse para mim os seus pecados. Mas eu estou dizendo que nesses lugares de discipulado, de relacionamento intencional, de alcance para as pessoas, é preciso que alcancemos lugares de desconforto nosso, de tirar-nos da zona de conforto, espiritualmente falando, para que de fato feridas, pecados, questões que estão em nós e produzem em nós um peso espiritual tão grande, possam ser expurgadas de nós, confessadas ao Senhor. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. E o meu e o seu dever como discipuladores, como pessoas que alcançam ou desejam alcançar pessoas espiritualmente, através de relacionamentos intencionais, é com graça, com misericórdia, com amor, com verdade, levá-las a esse lugar de reflexão, dizendo o que é em ti que precisa ser rendido plenamente ao Senhor, confessado diante do Senhor. E a nós também, nós precisamos fazer isso com pessoas que caminham conosco, com muita maturidade, com discernimento espiritual, para que de fato nós possamos alcançar o coração das pessoas e também ter o nosso coração alcançado na santificação, para que o Senhor possa operar em nós. Então, quando nós estamos falando dessa sensibilidade à flor da pele, é um chamado para que esses relacionamentos intencionais, essas pessoas que queremos alcançar, possam também ser alcançadas com perguntas intencionais, de forma muito específica, de forma muito precisa. E nós precisamos tratar isso de uma forma muito séria. O autor traz menção aqui de um livro chamado Novo Normal, e ele diz que a confissão verdadeira significa falar sobre nosso pecado e lidar com ele da maneira como Deus está fazendo, sem qualquer justificativa ou defesa, apenas com submissão, reconhecimento, humildade e admissão do nosso erro. Significa definir o nosso pecado como Deus define. Então nós precisamos ter isso, não é que eu acho que é ou que você acha que não é, mas é o que a Bíblia diz que é. E aí nós precisamos olhar para nós então, e o chamado dessa intencionalidade nesses 40 dias é que eu e você muitas vezes passamos por um pecado que fica desapercebido, que nós não nos chama talvez mais a atenção e que nós começamos a aceitar, que é o pecado da omissão. Tiago 4,17 vai dizer que, portanto, pensem nisso, quem sabe o que deve fazer, ou quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então há esse pecado que eu e você muitas vezes precisamos confessar: Senhor, me perdoa porque fui omisso, porque tive a oportunidade de compartilhar e não compartilhei, porque até tive a intencionalidade, mas fiquei num lugar muito raso. Então, Senhor, me perdoa e me dá uma segunda oportunidade, me dá novas oportunidades e me dá mais intencionalidade. E nós passarmos por esse lugar de confissão pela omissão que temos tido em compartilhar a palavra de Deus. E por isso esses 40 dias intencionais, para que eu e você possamos ter nossa vida espiritual chacoalhada e realmente tocar em áreas da nossa vida que talvez para nós poderíamos passar mais um ano, né, dessa forma, sem achar que isso é pecado. E nós precisamos ser intencionais, porque o nosso Deus é um Deus intencional. Olhando então para a intencionalidade de Jesus a partir do Evangelho de Lucas, nós voltamos para Lucas 18, mas agora para olhar a partir do verso 38 ou do verso 35, que um cego começa a chamar por Jesus. Na verdade, Marcos vai nos mencionar esse cego como sendo Bartimeu. E a Bíblia vai dizer então que Jesus está no caminho, e aí a multidão está à beira desse caminho. Esse cego começa a ouvir que tem algo acontecendo, que a multidão está por ali. Ele pergunta: o que está acontecendo? E dizem para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele começa então a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. A Bíblia fala que as pessoas começam a repreender ele, dizendo para ele parar de perturbar e para ele ficar em silêncio. A Bíblia diz que ele continua falando ainda mais forte, ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus faz uma pergunta que parece estranha, mas que mostra essa intencionalidade de Jesus em tocar nos lugares, em dizer: me expresse de fato o que há em ti, o que há no teu coração, o que você deseja. E Jesus pergunta isso, Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Ora, Jesus sabia que aquele homem era cego, a multidão sabia, como Jesus não ia saber? Era algo notório, era algo público. Tanto que a multidão o repreendia só da sua condição, só de olhar para ele certamente numa condição de maior necessidade, até física mesmo. Ele demonstrava a sua debilidade visual. E aí Jesus diz: o que você quer que eu faça? Porque Jesus está ensinando para mim e para você que nós precisamos ser intencionais. Muitas vezes pessoas podem chegar para mim e para você dizendo: me ajuda aqui, ou faz aquilo por mim, ora por mim, e nós podemos ser omissos em perguntar: mas o que de fato está acontecendo? Como chegou a esse lugar? O que eu posso te ajudar? O que está no teu coração? Me fala um pouco melhor. Ou qual é a raiz desse sentimento? Eu e você precisamos ser mais intencionais, meus irmãos. Precisamos confessar esse pecado da omissão e ter conversas e perguntas intencionais. O encorajamento para você hoje, então, seja intencional e tenha perguntas intencionais. Jesus foi intencional dizendo: para tudo, deixa eu ouvir. O que você quer que eu te faça? Nós precisamos então estar com essa sensibilidade à flor da pele, porque muitas vezes pessoas passam ao nosso redor, pessoas até gritam por nós, mas nós passamos reto, nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. E o clamor é que hoje nós estejamos atentos à voz dessas pessoas, à vida dessas pessoas, ao clamor dessas pessoas. Quando nós estamos então, para terminar, falando sobre a intencionalidade na prática, o autor nos encoraja a partir dessa reflexão dizendo: o amor de Jesus está disponível para com aqueles que, como o cego de Jericó, como Bartimeu, sofrem uma discriminação, eles estão socialmente distantes. Lembrando um pouquinho de ontem o que falamos, as pessoas que estão carentes e estão clamando por um socorro. Você conhece alguém que talvez está nesse lugar de clamar por um socorro, de dizer: me ajuda, tem misericórdia de mim? E eu e você precisamos parar no meio do caminho. E assim como Jesus fez e nos ensina, eu e você precisamos dizer: o que você quer que a gente faça? O que você quer que eu faça? Como eu posso te ajudar? Qual a raiz desse sentimento? Qual a raiz dessa situação? Me conta um pouco melhor. E aí deixar essa pessoa confessar, explicar, enfim, compartilhar o que está no coração dela. 2, confesse. Confesse o seu pecado, confesse o que você tem feito que desagrada ao Senhor. Peça que o Senhor Jesus abra os teus olhos para que você veja aquilo que você não está vendo.
para que você veja debilidades, pecados que você ainda não está conseguindo ver e perceber. Confesse também a sua omissão. Se você tem omisso, Senhor, eu tenho sido omisso, eu tenho sido omissa. Me perdoa e me dá novas oportunidades para com aquela mesma pessoa eu poder compartilhar a tua palavra e ser canal de bênção na vida daquela pessoa também. Que nós possamos fazer essas 3 coisas: pensar em pessoas, ser intencional com elas e confessar o nosso pecado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor pedindo perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas vezes, Pai, que fomos omissos, Pai, em compartilhar a Tua palavra, Pai, em que a situação passou, Deus, e nós simplesmente ignoramos, em que o clamor veio aos nossos ouvidos, mas nós continuamos no caminho que nos estava proposto, Pai, e simplesmente andando da nossa maneira. Nos dá, Pai, sensibilidade espiritual para olhar, Pai, as pessoas para além daquele estereótipo, Pai, mas para tentar enxergar o coração, as causas, o que há ali, Pai. E nos ajuda, Pai, nos dá novas oportunidades naquelas que falhamos e, Pai, nos dá atenção para as novas oportunidades, Pai, para que não venhamos a falhar novamente, Pai. A Ti, meu Deus, toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.